Olá, meu nome é Tairone e nesta videoaula iremos abordar o diagnóstico laboratorial dos bacilos gram-negativos não fermentadores. Bom, dentre os principais gêneros causadores de infecções em seres humanos encontram-se a Pseudomonas, Acinetobacter, Complexo Burkholderia, Stenotrophomonas e Chrysobacterium. Destes gêneros, podemos destacar duas espécies de grande importância clínica, a Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter baumannii, que estão entre os bacilos gram-negativos não fermentadores mais isolados em hemoculturas e amostras de trato respiratório de pacientes sob regime de internação hospitalar. Podemos dividir o diagnóstico em três etapas: a etapa de coleta, isolamento e identificação. Na coleta, as amostras podem ser de sangue, de escarro, entre outros, onde, após a coleta, as amostras clínicas normalmente são semeadas nos meios McConkie e H-sangue, para seu isolamento primário. Resumidamente, o McConkie tem como principal utilidade isolar bacilos gram-negativos e verificar a fermentação ou não da lactose, e o H-sangue é usado para o isolamento de micro-organismos não fastidiosos e verificação de hemólise causada pelo micro-organismo. Os meios de cultura devem ser incubados em aerobiose por 24 a 48 horas. Geralmente apresentam bom crescimento, mas para a cultura de pacientes com fibrose cística, às vezes é necessária incubação por até 5 dias. Logo após a incubação, as características das colônias devem ser observadas macroscopicamente quanto ao tamanho, forma, consistência, cor, produção de pigmento, presença ou ausência de reações hemolíticas em H-sangue e presença ou ausência de crescimento em H-McConkie. As colônias de Pseudomonas aeruginosa se apresentam com crescimento rápido, planas com bordas em difusão, colônias incolores, que significam a não fermentação da lactose, aspecto difuso e liguento, odor doce, como cheiro de uva, beta-hemólise no H-sangue, com presença de halo transparente ao redor das colônias semeadas, devido à lise total dos eritrócitos e coloração esverdeada. As colônias de Acinetobacter baumannii se apresentam, além de algumas das características anteriores, entre 0,2 a 2 micrômetros, são opacas, convexas e inteiras, e no McConkie podem apresentar uma coloração rosada, que não é devido à fermentação da lactose, contudo se apresentam incolores no H-sangue. Aqui temos um exemplo de Pseudomonas semeada em McConkie. Caso haja suspeitas em relação a um bacilo gram-negativo desconhecido que cresça nos meios citados anteriormente, seja membro do grupo não fermentadores, pode ser confirmada pela semeadura em TSI, a Agartrítice açúcar-ferro, onde fornece provas de fermentação da glicose, lactose, produção de gás e sulfeto. No caso, o meio permanece inalterado, com a aparência vermelho ou alcalino no ápice e na base. Na coloração de gram, observamos a morfologia das células bacterianas, sua disposição e as suas características tintoriais. Em sua grande maioria são bacilas coradas de vermelho, devido a serem gram-negativas e não reterem o violeta de genciana, presente nas etapas de coloração de grão. Para a diferenciação, o Pseudomonas aeruginosa se apresenta como bacilos gram-negativos corados de vermelho, enquanto o Acinetobacter baumannii são cocobacilos aos pares, gram-negativos. A partir disso, o passo seguinte seria a realização de testes bioquímicos para não fermentadores. Uma dessas provas é a prova da oxidase. Essa prova é mais simples e de fácil realização, onde existem fitas comerciais que podem ser utilizadas para esse fim. Basta escolher uma colônia a partir da placa do McConkie ou H-sangue, retirá-la da placa, preferencialmente com um palito de madeira, e esfregar a colônia na área de teste na tira, já saturado com reagente. A positividade do teste é dada pelo aparecimento de uma coloração púrpura forte, indicando a atividade de citocromo oxidase, e a negatividade pela coloração inalterada do inóculo. Por exemplo, o Pseudomonas aeruginosa ficaria com essa coloração púrpura, por possuir citocromo oxidase, enquanto o Acinetobacter baumannii ficaria inalterado a coloração.
Aqui temos uma fita teste para oxidase, onde podemos observar uma bactéria oxidase negativa, no caso uma E. coli, e uma positiva, no caso dos gêneros das Pseudomonas. Temos também a prova da motilidade. Para essa finalidade pode-se utilizar o H-Sim, que fornece provas de motilidade, indol e sulfito. Entretanto, existe uma peculiaridade quando da realização desse teste para não fermentadores. Essas bactérias tendem a crescer apenas na superfície. Por esse motivo, deve-se efetuar uma semeadura em picada apenas nos 4 mm superiores do meio, devendo fazer uma leitura inicial dentro de 4 a 6 horas. Muitas cepas móveis de não fermentadores mostram apenas uma área nebulosa, fraca e precoce próxima à superfície do agar, que tende a desaparecer com incubação prolongada. As leituras devem ser repetidas dentro de 24 e 48 horas para detectar a motilidade de cepas de crescimento mais lento. Quando positiva, percebe-se uma atuação além do local da picada. Negativo, a atuação ocorre apenas no local da picada. O Pseudomonas aeruginosa é móvel, resultando na positividade do teste com turvação além do local da picada, enquanto a Cyanobacter baumannii é imóvel, resultando na negatividade do teste com turvação somente no local da picada, possibilitando esse teste a diferenciação entre estas espécies. Os não fermentadores produzem diversos pigmentos, alguns dos quais são úteis para identificar uma espécie. No caso da Pseudomonas aeruginosa, é importante destacar a presença de pigmentação esverdeada devido à produção de pigmentos de piocianina, azul esverdeado, e fluoresceína, um verde fluorescente, como na Pseudomonas aeruginosa presente nesta imagem. Outro teste é o meio OF, meio base para oxidação e fermentação. Ele verifica a capacidade da bactéria em utilizar os carboidratos pela via oxidativa ou fermentativa. O meio OF pode ser utilizado como base para verificar a metabolização de diversos açúcares, como glicose, frutose, lactose, maltose, manitol, sacarose, entre outros. Basta que seja adicionado ao meio base o açúcar que se deseja testar. Normalmente, utiliza-se o OF-glicose. Nesse teste, são necessários 2 tubos de cada meio de carboidrato. Utiliza-se um tubo fechado, contendo uma camada de óleo mineral, e um tubo aberto, sem óleo mineral. A bactéria teste deve ser semeada em picada nos 2 tubos. As bactérias oxidativas produzem ácidos apenas no tubo aberto, exposto ao oxigênio atmosférico. As bactérias fermentadoras produzem ácidos em ambos os tubos, e as bactérias não sacarolíticas permanecem inertes nesse meio, como por exemplo a Pseudomonas aeruginosa, onde o tubo aberto se apresenta verde, indicando a capacidade de fermentação do OF-glicose, enquanto no tubo fechado se mantém amarelo por ser bactéria oxidativa. Aqui temos outros tipos de testes que se servem para a identificação dos bacilos gram-negativos não fermentadores, como a descarboxilação, teste do H-citrato de Simmons, teste de catalase, entre outros.